Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre a nova série da Netflix, Primeira Morte. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Primeira Morte ou First Kill, tanto faz como vocês quiserem chamar, é a nova série da Netflix que vai contar a história de uma vampira que se apaixona por uma caçadora de monstros e obviamente que nada vai dar certo na vida delas. É meio que uma releitura de Romeu e Julieta, inclusive isso é uma das coisas que mais tem referências dentro da série, né? Elas falam bastante sobre Romeu e Julieta, sobre todos os clichês que foram criados a partir de uma das peças mais famosas do mundo. E obviamente a gente vai ter também a guerra entre as famílias, que acaba colocando o amor e o relacionamento delas em xeque. Esse vídeo vai ter spoilers da primeira temporada da série, porque eu vou falar um pouquinho sobre tudo que eu achei dessa temporada e eu achei que vai ser mais fácil eu falar com spoilers pra poder, né, dar aqui o meu parecer completo em relação à série. Então, é isso. Se você ainda não assistiu e não quer levar spoiler, pausa esse vídeo, vai lá assistir a série, depois você volta, a gente conversa, etc. A série foi criada com base num conto da Vi Schwab, que é responsável por alguns dos meus livros atuais de fantasia favoritos, como a trilogia Tons de Magia e a duologia de Vilões, e eu amo absolutamente muitas das coisas que essa mulher escreve, e ela escreveu um conto que se chama Primeira Morte, que foi colocado dentro da coletânea Vampiros Não Envelhecem, que foi lançada aqui no Brasil, inclusive, e em cada um desses contos a gente vai ter então a análise, né, e meio que a contrapartida em relação a um clichê de vampiros. E o clichê que é usado em Primeira Morte é de que os vampiros são sempre muito confiantes e tem sempre, né, uma personalidade assim muito extrovertida, muito forte, eles sabem o que eles estão fazendo, eles têm assim essa presença, né? E aqui em Primeira Morte a gente vai conhecer a Juliette, que é a nossa vampira, e ela é exatamente o oposto disso. Ela é uma vampira bastante incerta, bastante tímida em alguns aspectos, ela não sabe muito bem como ela se sente em relação a certas questões do vampirismo, principalmente relacionada com matar as pessoas, né? E isso vai ser sempre uma questão ali pra personagem. E em contrapartida, a gente tem a Calliope, que é a nossa filha dos caçadores e futura caçadora de monstros, e a Calliope, ela é exatamente o oposto da personalidade da Juliette, porque afinal ela é muito segura de si e ela tem muita certeza sobre muitas coisas, especialmente sobre quem ela é e quem a família dela é, até que ela vai conhecer um monstro que não é tão monstruoso assim quanto ela pensava, que é a Juliette. O conto, ele realmente é só uma introdução para esse universo do Primeira Morte. Se você tiver interesse de ler o conto, eu achei ele muito legal, mas ele é basicamente o primeiro episódio da série. No conto a gente não se aprofunda quase nada, obviamente por ser um conto, né? Mas a gente não se aprofunda quase nada nas mitologias e nem nada do tipo. É realmente sobre essa dinâmica oposta da Juliette e da Calliope e sobre colocar exatamente essa percepção da gente ter uma vampira que é tão diferente do que a gente sempre vê dos vampiros, que são sempre muito charmosos e sedutores e seguros de si. Então o conto, ele é bem legal, mas ele é bastante superficial e ele realmente só deu origem a esse primeiro episódio da série que introduz a dinâmica da Jules e da Cal. Eu cheguei pra assistir Primeira Morte e eu confesso que assim, estava com expectativas porque eu queria muito gostar da série. Como eu falei pra vocês, eu adoro a Vi Schwab, eu acho que ela tem alguns dos universos fantásticos mais incríveis e sensacionais. Os livros dela rapidamente se transformaram em alguns dos meus livros favoritos, especialmente esses que eu citei, mas ela também tem outros livros maravilhosos que são muito populares. Então assim, ela é uma das autoras que tá mais em alta nos últimos tempos e eu tava bastante empolgada pra ver uma série baseada no trabalho dela e nessa premissa que é muito interessante, né, de pegar uma vampira e uma caçadora de monstros e fazer as duas se apaixonarem. Então eu acho que já pra começar a gente pode falar da Jules e da Cal, porque eu acho que elas são, de longe, uma das melhores coisas da série. Eu acho que as duas funcionam muito bem como um casal, eu gosto muito dessa dinâmica oposta das duas, né, do fato delas terem personalidades tão distintas e acabarem encontrando uma na outra algo que elas querem, e eu acho que a minha coisa favorita da série é o quanto a Jules é cadelinha da Calliope. Então, tipo assim, tudo que a Cal faz, a Juliette já tá, tipo assim, babando nela, tipo assim, toda apaixonada, olhando pra ela. E assim, eu entendo, sabe? Porque afinal, é uma mulher que sabe o que fazer com as armas, entendeu? Que
sabe lutar pra se defender, que não precisa da ajuda de ninguém e que sabe, né, o que ela quer e o que ela pensa e vai falar isso. Então, assim, a Cal realmente é muito cheia de si, então é muito difícil você não ficar completamente deslumbrado por ela, além dela ser, assim, belíssima, maravilhosa, entendeu? Então eu entendo 100% a Juliette, porque eu seria cadelinha da Calliope também facilmente, mesmo se eu fosse uma vampira. Então eu acho que a dinâmica das duas, com certeza, é um grande destaque da série. Eu gosto muito das cenas que elas têm juntas, né? Eu acho que o primeiro episódio, ele acaba sendo bastante focado ali nelas, mas como eu falei, ele é muito introdutório de tudo que tá acontecendo, então a gente vai conhecer um pouco também das famílias e da dinâmica com as famílias, que também é muito complexa por si só. E com o passar dos episódios, a gente vai ver elas se aproximando cada vez mais. Eu acho que, pra ser bem sincera, eu queria ter visto mais cenas das duas juntas, queria ter visto mais momentos. Eu acho que um dos meus episódios favoritos e um dos meus momentos favoritos é o episódio 5, se eu não me engano, onde elas ficam na escola durante o dia e elas de fato trabalham juntas pra derrotar um monstro, que é o zumbi que invade a escola, e a gente vê alguns momentos, alguns diálogos ali mais profundos entre elas. Inclusive elas têm uma conversa que eu acho que é no episódio anterior a esse, onde elas vão se conhecer um pouco melhor, né? Então perguntam aí quais são as suas coisas favoritas, uma memória da sua infância, enfim, várias coisas, né? E inclusive elas falam muito abertamente sobre a sexualidade delas e sobre como elas descobriram que elas gostavam de garotas, e eu acho que esse diálogo deve ser, acho que, a minha parte favorita da série. Eu acho que foi muito honesto, muito sincero e ao mesmo tempo muito importante, né? É muito difícil ainda a gente ver séries que a gente tenha um casal lésbico como protagonista, né? Então normalmente as lésbicas elas acabam sempre ficando como um casal de apoio ali, né? Tipo uma história meio de fundo, né? Um pano de fundo pra história principal, e é muito bom a gente poder ver cada vez mais essas histórias ganhando espaço e ganhando o destaque que elas merecem. E eu acho que quando a gente tá falando de uma série adolescente, uma série que tem esse foco mais para pessoas mais jovens, a gente ter esses debates e essas questões e essas conversas tão naturais, mas ainda assim tão importantes sobre a sexualidade, sobre como você entendeu, né? A gente vê que a Juliette, ela teve um momento onde ela pensou que ela gostava de meninos, e aí ela beija o Ben, que é o amigo dela, e ela fala, não é isso. E aí ela, né, percebe que ela gosta de meninas, e é isso aí, sabe? E em nenhum momento, isso é uma questão dentro da série, o que eu também amei. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tá chegando lá agora, né? A gente tinha muito essas questões quando a gente tratava de personagens LGBTQIA+, porque era sempre assim, se tem um personagem LGBT, ele vai sofrer homofobia. E aqui, a homofobia, na verdade, é só o ódio das famílias por si, né? Tipo assim, não tem homofobia de fato. A gente tem só uma guerra ali entre as famílias que impedem elas de ficarem juntas, porque uma delas é vampira e a outra é caçadora de monstros. Então, assim, é impossível desse relacionamento funcionar. Mas não tem nada a ver com o fato delas serem duas meninas que se gostam e querem ficar juntas. Então, eu acho que isso, pra mim, é a minha parte favorita sobre a série. Era o que a série estava prometendo e é o que a série entregou em relação a tudo isso. Eu acho que é muito importante a gente ter esse tipo de representatividade onde a questão da sexualidade simplesmente não é uma questão, né? A gente tem até um outro personagem, que é o Ben, que é o melhor amigo da Jules, a gente tem a questão não da sexualidade dele, porque ele é muito certo sobre quem ele é e sobre o fato de ele gostar de garotos, mas com o fato de que ele se envolve com outro menino que namora uma menina e que esconde esse relacionamento que ele tem com o Ben e tudo mais. Então a gente tem isso sendo debatido ali no subtexto, assim, da série, mas o nosso casal principal não passa por essas questões em momento nenhum, e eu achei isso simplesmente maravilhoso. Porém, como nem tudo são flores, a gente vai entrar no outro lado da história que eu já não achei tão maravilhoso. Eu acho que a série peca muito numa coisa que vocês já estão cansados de me ouvir falar aqui, que é a questão do roteiro. A gente precisa ter um roteiro forte. Eu acho que, assim, atualmente, pra mim, uma das coisas mais importantes, obviamente, é a gente ter um roteiro muito bom pra segurar a série. Se você não tem um roteiro bom, você pode ter atuações boas, você pode ter personagens incríveis, você pode ter uma mensagem maravilhosa. Sem um roteiro, tudo isso vai, né, caindo aos pedaços ali e vai falhando, e quando você olha o todo, aquilo não chega em lugar nenhum, e este é o maior problema dessa série. O roteiro é absolutamente bagunçado. Eu acho que eles colocam muitas histórias e muitos pontos de vista e muitos pontos aonde você tem que conectar as coisas, e no final das contas, muitas dessas coisas não chegam a lugar nenhum. Então eu gosto de analisar essa série como uma camada. Então a nossa primeira camada é a relação
da Juliette e da Calliope. Então as duas se conhecem na escola, elas têm uma relação no começo que é difícil, porque afinal elas vivem aí em famílias opostas, né, de mundos diferentes e nunca poderiam ficar juntas. E elas têm dificuldade ali de se dar bem logo no começo, né? Elas querem meio que... A Juliette não tanto, mas a Calliope, ela tá ali tentando negar os sentimentos e tal. Então a gente tem primeiro essa camada. Em cima disso, a gente tem a camada das famílias. Então a gente tem a família da Juliette, que tem questões que são apresentadas. Então a gente tem uma questão com o irmão dela, que é colocado ali. A gente tem uma questão da própria família, da dinâmica das famílias, do fato dela ser uma vampira legacy, né? Que seria uma vampira original. Então tem várias questões. E a família da Calliope, que é uma família de caçadores, que chegou ali naquela cidade de Savannah, porque tem muitos monstros aparecendo, então eles estão ali investigando um negócio. E em cima disso, a gente tem a relação de política dessas famílias. Então, os vampiros têm as políticas dos vampiros, os caçadores têm as políticas dos caçadores, e junto com tudo isso, eles são opostos, então eles têm uma briga ali entre eles. Então você já tá adicionando um monte de coisa, e nem todas essas coisas vão te levar pra algum lugar. Eu gosto de pensar que a série, ela fica muito dividida claramente na minha cabeça em duas partes. A gente tem do episódio 1 ao episódio 4, onde a gente tá indo pra um caminho, onde é muito a guerra das duas famílias e a briga deles, e o fato de que eles são antagonistas e de que eles nunca vão deixar a Juliette e a Calliope ficarem juntas. E aí a gente tem ali uma camada extra, que seria esse irmão da Juliette e da irmã dela, que é a Eleanor, que é o Oliver, que é um irmão que a gente fica sabendo que fez uma coisa terrível e e a gente não sabe qual que é a dele, e aí ele meio que se coloca como um vilão daquela situação. Quando a gente passa pro 5º episódio da série, parece que a gente vai pra um outro lado e a série vira uma outra coisa e eles seguem pra um outro caminho. Então o episódio 5, que é um episódio que eu gostei, ele tem um outro direcionamento, né, porque ele foca muito mais na dinâmica da Cal e da Jules e na relação delas com as famílias e tudo mais. E ao mesmo tempo, quando a gente passa pro 6º episódio, a gente já tá caminhando numa outra direção. E aí a gente vai introduzindo tema em cima de tema e questão em cima de questão, né, e problema em cima de problema, e nem sempre esses problemas eles se encaixam completamente e tem uma linha exata de uma história que tá sendo contada. Então, aquilo que a gente começou a contar ali no começo, que seria a briga entre as duas famílias, ela começa forte, daí ela vira meio pano de fundo, daí você lembra que ela existe, e aí no final ela já não é mais tão importante, porque tem coisas maiores do que tudo isso. O irmão dela, né, da Juliette, que ele é o vilão, então ele tem um problema ali, você sabe que ele tem um problema, daí depois ele parece que vai ser o grande vilão, aí ele fica esquecido por vários episódios, e no final ele reaparece e você fala, tá, ele realmente vai ser o grande vilão, mas ele foi completamente mal utilizado. Parece que eles pegaram histórias e várias ideias que poderiam ser usadas em várias temporadas e simplesmente colocaram dentro de 8 episódios, então ficou uma grande bagunça. Particularmente, eu não gostei disso. Eu acho que quebra o ritmo da série, não apresenta uma história boa o suficiente, e eu achei que a maior parte e a coisa mais legal da história pra mim era a relação da Calliope e da Juliette, e em alguns aspectos eu sinto que elas próprias foram colocadas em segundo plano por conta de todas as loucuras que estavam acontecendo, de todas as outras histórias que estavam acontecendo. Então eles poderiam muito bem ter se focado só nesse microambiente Jules e da Cal e da discussão, né, da briga entre as duas famílias, e de repente o clímax da temporada poderia acontecer com o grande ataque de uma família na outra e com a chegada do Oliver, e aí tudo isso poderia ter sido melhor construído, porque no final das contas a gente sabe que existem vampiros, vários outros monstros dentro desse universo. Ele é um universo muito abrangente, né? Então assim, todo tipo de monstro sobrenatural que vocês imaginarem existe nesse universo, né? Então a gente tem ghoul, a gente tem zumbi, a gente tem vampiro, a gente tem lobisomem, a gente tem djinn, a gente... tu, né? Nem sei se a gente tem djinn, mas tem muitas coisas, muitos monstros que aparecem, né, em vários momentos. A gente não se aprofunda na mitologia. Você não precisa fazer, assim, jogar um monte de informação sobre mitologia, mas algumas informações sobre mitologia são importantes. E você chega ali mais da metade da temporada e você não sabe praticamente nada sobre aqueles vampiros, sobre as características deles, sabe? Então eu acho que falta um pouco de introdução a esse universo, porque ele é um universo bastante abrangente, então precisa ter essa introdução, mesmo que ele vá quebrar clichês em relação aos vampiros, em relação aos monstros, de uma forma geral, tá tudo bem, né? Ele quebra alguns, inclusive, então tem o lance de que esses vampiros, por eles serem esses vampiros legacy, eles se veem no espelho, eles podem andar no sol, então tem várias coisas que não são levadas em consideração, e tudo bem. Assim como a gente tem o zumbi, que a própria Calliope fala, todo mundo acha que os zumbis são super devagares, mas na verdade eles são mega rápidos, e tá tudo bem, né? Mas eu acho que falta um pouco mais de instrução pra gente em relação a esse universo e quais exatamente são as regras desse universo, porque senão parece tudo
muito jogado e acaba ficando, sim, muito superficial. A família da Juliette é uma grande bagunça, né? A gente tem a Eleanor, que é a irmã mais velha dela, que logo de cara ela já parece uma pessoa que vai fazer o que der na telha e o que for melhor pra ela, e a gente vai descobrir que realmente ela é essa pessoa. Mas a gente tem a mãe dela, que pra mim, a cada episódio, tem uma personalidade diferente, né? E tem interesses diferentes, e tem um objetivo diferente. Eu não consigo entender essa personagem. Eu acho que ela ficou muito perdida ali, literalmente perdida no personagem, né? Do que tava rolando ali com as filhas e com tudo mais. Eu acho que a minha parte menos favorita é esse lance da família delas, da história dos clãs, dos vampiros, da cobra, Maquia, né? Que elas têm que proteger, que elas são a família responsável por proteger essa cobra, que seria a cobra que deu origem aos vampiros e tudo mais. Tudo isso é meio jogado de qualquer jeito, não me agrada muito. E aí no final eles resolvem introduzir uma nova história que é tipo assim, então o conselho vai querer ver a minha mãe, que o meu marido comeu ela do nada, numa cena muito bizarra. E aí a gente tem esse grande problema. E isso também me incomoda. O último episódio foi um episódio usado pra mais introduzir coisas do que de fato encerrar ciclos, né? Eu acho que a parte, óbvio que a gente tem que ter um gancho, caso a série vá ter segunda temporada, é importante a gente criar ali aquele gancho pra gente ficar interessado em assistir a próxima temporada. Não vejo problema nisso. Eu sinto que o último episódio, ele precisa ser muito mais conclusivo em relação ao que a gente viu aqui, só que como todos os temas foram só meio que jogados de qualquer jeito, não tinha tanta coisa pra concluir nesse episódio, então a parte da conclusão é muito pouca, e a parte da introdução de novas coisas é enorme, e aí é um episódio que você fica tipo, um pouco estranho. Não gostei da dinâmica da temporada de uma forma geral. Achei que foi uma temporada confusa. Achei que ela tava sendo feita ali meio de qualquer jeito. Acho que tem os seus pontos fortes. Acho que tem algumas coisas interessantes. Principalmente quando a gente olha bem ali pra Juliette e pra Calliope. Acho que elas de fato são a melhor coisa da série. E, né, pra ser a cereja no bolo de tudo isso, os efeitos especiais não são dos melhores. Eu, como uma grande fã de Teen Wolf, não tenho moral pra julgar efeitos especiais. A gente sabe que os efeitos de Teen Wolf são tenebrosos e isso meio que já faz parte, né, da premissa da série de uma forma geral. Não tem problema. A gente entende, obviamente, que a gente tem a questão de que Teen Wolf é de 2011 e essa série é de 2022, então assim, houveram sim algumas mudanças na questão da tecnologia. Mas eu entendo que é uma série que talvez não tenha um orçamento tão grande pra fazer efeitos especiais magníficos e tudo mais. Nesse caso, eu acho que ela não é uma série que necessariamente precisaria se jogar de cabeça tanto assim nas cenas de ação e nas coisas mais fantásticas que exigem efeitos especiais. Eu consigo ver uma temporada onde a gente se foca no relacionamento das duas e no fato de que as famílias proíbem elas de se ver. Elas continuam se vendo escondido da família, o que eu acho que sempre vai causar ali um atrito. As mães têm essa relação passivo-agressiva. A gente tem esse segredo do irmão da Juliette e a gente tem a vontade da Calliope de pertencer junto com os irmãos dela. Isso aqui, todas essas relações intrapessoais podem e deveriam ter sido exploradas. E aí lá no final a gente tem aquele momento onde as famílias meio que têm que se conectar porque as duas meninas estão meio que sendo acusadas de serem responsáveis pela morte de um estudante, porque não tem nenhuma prova de que foi um monstro que fez isso, e aí as famílias têm que se unir naquele momento, e isso já poderia ter dado uma grande temporada cheia de dinâmica, com momentos de ação, porque eu acho que esse momento onde a Jules e a Calliope brigam com o zumbi é uma das partes legais da temporada. Acho que até nesse momento pra mim foi talvez uma das partes de ação mais legais, e aí a gente já tem uma história, né, e todo o resto pode ser contado mais pra frente. Parece que eles não conseguiram escolher o que eles queriam focar e sobre o que eles queriam contar, né, quais histórias eles queriam contar nessa temporada, resolveram contar tudo, e no final das contas eu sinto que eles não contam nada. Então é isso. Primeira Morte foi uma infeliz decepção aqui pra mim. Eu não odiei a série, não acho que é sobre isso. Acho que ela tem sim algumas coisas legais, inclusive principalmente o que eu falei logo no começo do vídeo, né, sobre a forma com que eles abordam a sexualidade das personagens e a relação das duas de uma forma geral, mas ele tem muitas coisas que poderiam melhorar e às vezes são só mudanças pequenas que já teriam feito uma grande diferença na série de uma forma geral. Então, assim, realmente foi uma decepção pra mim. Eu tô muito triste. Se a série for renovada pra segunda temporada, vou pensar se eu vou continuar assistindo, né? Porque eu acho que existe conserto, entendeu? Aí a gente vai sentir ali o que o meu coração vai dizer, mas quero muito saber o que vocês acharam, então deixa aqui pra mim nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!